cacete. Já vou iniciar o evento. Estamos recebendo aqui o Dr. vice-presidente da República. Estamos iniciando o nosso ciclo de palestras nesta tarde de hoje. O ciclo de palestras é um evento idealizado pelo SICA com São Paulo, com o objetivo de reunir grandes personalidades desse país que participam da construção da nossa nação. To the canyon wall. Got the whiskey in my veins, ashes in my lungs. Every hill I ever breathed turned to fire on my tongue. There's a devil at the waterline, waiting for me, with a chain in his hand and a soul to see. Ain't no preacher, ain't no prayer gonna set me free. There's a devil at the waterline calling me. Well, the hounds start howling, the sky turns red. If you follow me down, you won't come back again. So I walk to the river with my head hung low.
and the devil at the waterline, waiting on me. Take a step through the alley where the lamplight died. Hear the whispers curse like smoke in the night. There's a figure in the doorway, still as a grave. He'll offer you a bargain for the soul he gave. The man with the iron smile, he don't leave no trace. With a shadow on his hand and the mask on his face. You can beg, you can hide, you can run 1,000 miles, but you fall in the grip of the man with the iron smile. He's a preacher, he's a sinner, he's a ghost in disguise. He'll measure out your mercy by the weight of your life. With a silver tongue, he'll cut you thin, and the deal you make, you won't win. The man with the iron smile, he don't leave no trace.
Seja bem... Cada político mais importante hoje nós conhecer os trabalhos atuais do sindicato. Por favor. Seja bem-vindo ao Sintracom São Paulo, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil. Mas antes de conhecer o nosso sindicato, vamos voltar no tempo e conhecer um pouco dessa história de gente trabalhadora. São Paulo, a maior cidade do Brasil, nasceu das mãos do trabalhador, da construção civil, do nascer ao pôr do sol. Tijolo por tijolo, o suor no rosto e a força daqueles que trabalham para começar a erguer a selva de pedra. A primeira associação surgiu em 1917 de um grupo de carpinteiros da Light, vindos até hoje dos 4 cantos do país em busca da terra de oportunidades. Os trabalhadores, no início, não tinham garantias nem direitos. Quase 2 décadas depois, foi fundado o Sintracom São Paulo, em 16 de junho de 1936. De lá para cá, foram muitas as lutas e conquistas, começando pelas condições de segurança para proteger a vida dos trabalhadores. Veio a exigência dos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, como capacetes, óculos e protetores auriculares, e todo o regulamento da NR18. Também as conquistas da alimentação com a cesta básica e o lanche reforçado. No final do século passado, um salto na força da representação sindical. O Sintracom São Paulo conquistou seu prédio, onde funciona a sede dos trabalhadores, e sob a gestão de Ramalho da Construção, o sindicato se fortaleceu. Hoje, o Sintracom São Paulo conta com uma estrutura completa de atendimento e suporte ao trabalhador da construção civil, com recepção, área de associação, atendimento jurídico e a parceria com o Seconce São Paulo para consultas médicas e dentárias. Um amplo apoio em saúde e capacitação profissional tem também, e até como um braço do Sebrae. Tudo isso sem deixar de marcar presença na base, ouvindo as demandas e lutando pelos direitos dos nossos trabalhadores. E olha, com pão quentinho, graças ao projeto Padaria na Obra. Tem ainda Lazer, o clube de benefícios com descontos em farmácias, faculdades, compras em geral e muito mais. Acesse nosso site e nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Sintracom São Paulo, a casa do trabalhador da construção civil. Iniciando para essa tarde, inclusive, palestra do Sintracom, quero registrar aqui a nossa honra de estar recebendo hoje nosso vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Dr. Geraldo Alckmin. Uma das figuras mais experientes e respeitadas da vida pública brasileira, médico de formação, algo que construiu uma longa trajetória política,
desculpas antecipadas em não citar o nome dos presentes aqui, em função de grande número de autoridades aqui presentes. Então, eu vou nomear aqui por instituições a todos os sindicatos aqui de trabalhadores presentes, aos sindicatos empresariais, ao Poder Legislativo Municipal, Estadual e, inclusive, de fora do Estado. Muito obrigado a todos e eu peço, então, ao nosso presidente Ramalho da Construção que possa fazer agora a abertura oficial. Uma salva de palmas ao nosso presidente. Vai aqui mesmo. Bom, vai mesmo. Bom, boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer a todos vocês por vir aqui prestigiar o nosso vice-presidente da República e em 2030, presidente da República, se Deus quiser. Quero agradecer o doutor Geraldo, vice-presidente da República, já nomeado, ministro, por toda essa história, por ter aceitado o convite para falar aqui de interesse de todos nós, que é saúde mental. E aqui, doutor Geraldo, a NR1, ela entrou em vigor ano passado, foi promovida, escalada até mais desse ano, talvez até seja prorrogada. Mas esse sindicato, em parceria com os empresários, aplica a norma aqui já há 4 anos, sem ser lei. Tem aqui, que o senhor conhece, eu gostaria que ficasse de pé, Coronel Edson Ferrarini, 90 anos, 7 mandatos de deputado, comandante da rota, médico, professor, e aos 90 anos, ele me pediu para fazer uma palestrinha na obra aí sobre saúde mental, que tem a ver também com prevenção de drogas. E hoje ele faz palestra de segunda a sexta. E outra coisa, o mais importante de tudo, Ioque, quem paga é vocês, hein? Não é? Os empresários é que pagam a palestra dele. Um dia um me ligou e falou: o senhor não acha muito cara a palestra do Ferrarini, né? Falei: olha, o Ferrarini acorda às 4h30 da manhã para estar às 6 horas na obra, faz a palestra de 7 às 8 e ainda fica mais um tempo. E depois ele volta para casa acompanhado. E a palestra dele é R$ 3.650, né? E eu falei: quanto vocês pagam para ir no médico e ficar 30 minutos lá no Einstein, né? E ele está cuidando, não é da saúde só nossa, saúde dos trabalhadores e também dos empresários. Então, meus parabéns ao Coronel Edson Ferrarini. E já chama o presidente, não? O presidente, a casa é sua, o palco é seu. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria agradecer ao Ramalho o convite para vir ao maior sindicato de trabalhadores da América Latina, que é o Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Vejo aqui amigas e amigos, matando saudade aqui de muitos. Então, fico muito feliz, muito honrado com a presença de todos. Uma palavrinha breve sobre a grande questão do nosso tempo: estresse, ansiedade e o amanhã, o que vai acontecer, e depressão. Então, essa é a tríade que leva a muitas patologias: estresse, ansiedade e depressão. Então, um professor da Universidade Americana, um francês chamado David Servan-Schreiber, ele fez um trabalho muito bonito para o tratamento do estresse, ansiedade e depressão. Então, passando aqui, primeiro uma boa notícia. Em 1940, nós vivíamos no Brasil 45 anos de idade, expectativa de vida média. Então, na década de 40, a expectativa de vida média no Brasil
era 45 anos de idade. Hoje é 76,6 anos. Olha a curva, que espetáculo. 3 coisas mudaram o mundo. Água tratada, porque as pessoas se contaminavam por via hídrica. Água tratada, saneamento, chap-chap. Antibiótico, mudou o mundo, porque as pessoas morriam de infecção. Hoje você tem antibiótico. E vacina. A doença que mais matou no mundo foi a tuberculose. Hoje tem vacina de BCG. O pavor das mamães era o sarampo. Hoje tem vacina. Então, água tratada, vacina e antibiótico, nós pulamos de 40 para 76,6 anos de idade. Quem vive mais, homem ou mulher? Mulher. Então, os homens é 76,6, mas a média dos homens é 73,3. O homem vive, em média, 5 a 6 anos menos que as mulheres. Uma vez eu fui dar uma palestra na Vila Prudente, um encontro da terceira idade. 200 pessoas, todo mundo tinha mais de 80 anos, só mulheres. Os homens tinham morrido todos. E o clube chamava As Sapecas. Então, mulher 80, média 79,9. Então a média, vamos arredondar, 77, homem 74, mulher 80. Por que que as mulheres vivem mais? Por quê? Se cuida mais. Bom maridos. As mulheres vivem mais, é fácil responder. Qual é a primeira causa de morte? Do que se morre? A primeira, coração e grandes vasos. Os hormônios femininos, ovarianos, estrógeno e progesterona, protegem o sistema cardiovascular da mulher. Então, o homem tem infarto mais cedo. A mulher, protegida pelos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, tem infarto mais tarde. Mesmo depois da menopausa, ela ainda mantém uma proteção. Então, se for agora no INCOR, 10 leitos de unidade coronariana, 7 vão ser homens. A segunda causa qual é? A primeira é coração, a segunda é câncer. Tem diferença entre homem e mulher? Não. É igual, não tem diferença de gênero. Tem de órgão. Mulher, mama. Homem, próstata. Mas não tem diferença de gênero. A terceira é que desequilibra. Causa externa. Violência, tiro, facada, motocicleta, carro. Não é doença, é causa externa. Especialmente jovens. Jovens, fim de semana, aí é que dispara a morte dos rapazes, Então, a terceira causa é que desequilibra. Vamos dar um exemplo. Tem 51% de mulheres no Brasil e 49% de homens. Tem mais mulher do que homem. Nasce igual, 50-50, nasce igualzinho. Só que os homens morrem antes, então fica mais mulher. Deveria ter no sistema penitenciário 51% de mulheres. Tem 5%. 95% é homens. Então, aqui mostra as causas. A primeira causa de morte é coração e grandes vasos. A segunda é câncer. Olha, se você pegar de 1996 até agora, olha o câncer como aumentou. Por que que o câncer aumenta? Vai passar o coração.
em 10% dos municípios brasileiros já é a primeira causa de mortalidade, 10%. Por que vai passar? Pela mudança demográfica, é o idoso. Câncer é a doença do idoso. Pode uma criança ter câncer? Pode, mas é raro. Pode um jovem ter? Pode, mas é raro. Ela é ligada diretamente à idade. Quanto maior a idade, maior a incidência. Então, o Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro e caminha para ser um país idoso. Então, aumenta a incidência. A terceira é a causa externa. É a violência, o tiro, a facada, a motocicleta, o carro, acidente rodoviário. A quarta está subindo, é pulmão, respiratório, ligado à idade, O velhinho que caiu, quebrou o fêmur, vai para a cama, pega pneumonia, então aumenta também as doenças do aparelho respiratório. Aqui uma boa notícia, quando nós falamos que a expectativa de vida média é 76,6, é ao nascer, olha que interessante, quem completou 70 anos, vamos pegar aqui, quem completou 50 anos, é 50 mais 30,9, quem chegar aos 50, a expectativa de vida no Brasil é 80, quem chegar a 60 é 82,6, quem chegar a 70, a média é 85,2, quem chegar a 80, a média é 89, e quem chegar a 90, 95, é outro mundo, é isso aí, Ferrarini, está aqui no 95, então, um dia desse, Dom Fernando Figueiredo, bispo de Santo Amaro, bispo emérito, foi homenageado, e aí, o Antônio Penteado Mendonça, presidente da Academia Paulista de Letras, querendo agradá-lo, falou: Dom Fernando, o senhor com essa disposição, com essa energia, o senhor vai chegar a 100 anos de idade. Dom Fernando me cutucou, falou: não gostei não. Por que limitar a misericórdia de Deus? Já pôs um teto, 100? Não gostei não. Então nós vivemos um outro mundo. Roberto Rodrigues, muito engraçado, dá uma palestra, ministro da Agricultura do Lula, que ele fala da mudança demográfica. O Brasil era um país jovem, hoje é maduro, vai ser idoso. Expectativa agora é chegar a 100 anos de idade. E eu, Roberto Rodrigues, estarei lá, 100 anos de idade. Todo mundo aplaude. Aí ele pergunta para a plateia: sabe do que é que eu vou morrer aos 100 anos? Homicídio, um tiro pelas costas de um jovem namorado ciumento. É um otimista, né? Bom, aqui... Quando eu fiz 90 anos, as minhas filhas quiseram fazer uma festa. Eu falei: guarda a banda de música e os fogos para quando eu fizer 100. É isso aí. Olha aí, a banda de música para quando fizer não é 100, é 120. Aqui um dado triste: aumento de suicídio. Então, as doenças, você tem uma sequência: estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, as doenças mentais, elas crescem, e é possível reduzi-las com métodos naturais. Aqui, os afastamentos no trabalho, Ramalho. A primeira causa de afastamento no trabalho é a minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado em medicina foi dor lombar crônica inespecífica. O que é inespecífica? Eu excluí câncer,
excluir metástase, excluir fratura, excluir tuberculose. É aquela dor lombar que é inespecífica. Obesidade, má postura, a gente senta em cima da coluna, ao invés de sentar em cima do cóccix. Sentar errado, fraqueza muscular, obesidade, conjunto de fatores, pegar peso errado. Então, a primeira causa de afastamento do trabalho no mundo é dorsalgia. Pode ser cervical, torácica, mas a maioria é lombar. Aqui, a incapacitação por doença mental. A primeira é depressão e ansiedade, mas você tem drogadição, drogadição, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, você tem um conjunto de fatores. Então, vamos iniciar como é que a gente evita isso, estresse, ansiedade e depressão. O que é estresse? Eu estou calmo, tranquilo, frequência cardíaca 80 batimentos por minuto, respirando devagarinho, preocupado, eu estou em homeostase, estou equilibrado. Entra um pitbull ali, eu entro em estresse. Eu me preparo para a luta ou para a fuga. Eu atendo um telefone, tenho uma péssima notícia, eu entro em estresse. O estresse é ocasionado por um fator físico. Eu dou uma martelada no dedo. Que dor, macei o dedo. Tá? Um estresse físico. Psíquico, atendo o telefone e a notícia é péssima. Social, o jeito está fugindo da polícia, não tem paz social. Então, o estresse é a ruptura da homeostase. Eu tenho estresse bom e estresse ruim. O que é o estresse bom? Entro e saio toda hora. O Ramalho me chamou para subir aqui, eu fiquei um pouco tenso, soltou um pouquinho de adrenalina no sangue, sua um pouquinho a mão, tal, sobe um pouquinho a pressão, daqui a pouquinho passou. A moça vai casar, o vestido não encaixou direito, dá um estressinho, você vai fazer uma prova, puxa, eu tenho prova aí e tal. Então, estresse bom, você está dirigindo, uma criança entra na frente do carro, dilata a pupila, aumenta a frequência cardíaca para você tomar uma atitude. Você entra e sai o dia inteiro, esse é o estresse bom, não tem nenhum problema para a saúde. Vou viajar, vou andar de avião, puxa vida, estou meio estressado, é normal e entra e sai. Aí você tem a fase de resistência, eu estou toda hora estressado, toda hora, aí cabelinho cai, olha aqui, ó. O único consolo nosso é que é dos carecas que elas gostam mais, né? Alguns não acreditam e fazem implante, né? Mas é um estresse que já começa a me prejudicar a saúde. Afta, infecção, herpes, já começa a dar problema na saúde. E o estresse de exaustão, você pode ter um AVC, está tão estressado, mas você encostou nele, dá coice, está a 1000 por hora, pode ter um AVC hemorrágico, um infarto, você tem outros problemas. Isso é um conceito importante. Esse é o cérebro, aqui está o cérebro, dentro da caixa craniana. Todo órgão importante, ele está protegido por osso e envolvido por membrana. Então, o cérebro é envolvido por uma membrana chamada meninge, dentro dela tem o líquor, senão quando eu dou uma cabeçada, eu machuco o cérebro. Então, esse líquido amortece. E a caixa craniana, se eu der cair aqui, ela procura proteger também. Esse cérebro, ele tem a parte cortical, que é o córtex, e tem o meio dele, que é o sistema límbico. Então, quando diz assim, fulano é muito inteligente, o QI dele é 170,
é um gênio. É resolver problema. Eu dou para ele um monte de problema e ele mata tudo. QI disparado. É um crânio, um gênio. E dá um monte de problema. Aí disseram, opa, tem um outro cérebro chamado emocional, que eu não controlo. Para de suar, não adianta. Para o coração, baixa mais, não adianta, eu não consigo controlar. Então, você tem dentro do cérebro um cérebro emocional, o cérebro das emoções, e em cima dele um cérebro do raciocínio, da racionalidade, que é o cérebro cortical. Aqui um fato interessante, eu dou uma ordem, dê um tiro e mate alguém, a ordem sai do cérebro, desce pela medula, entra aqui no neurônio, vai no dedo e eu dou o gatilho, pá, mate alguém. Como é que a ordem saiu do cérebro e foi chegar lá no dedo e dar o tiro? O dedo não decide nada, quem decide é o cérebro. Mas como é que ele foi acionado? Por um conjunto de neurônios, um conjunto de células nervosas. Só que essas células não encostam uma na outra. Se elas não encostam, como é que o impulso nervoso passa de uma para outra? Veja que ela não encosta, tem aqui um espaço chamado sinapse. Então, são neurotransmissores, é uma transmissão eletroquímica, neurotransmissores. Quando a pessoa tem depressão e o psiquiatra ou médico receita sertralina, antidepressivo, o que ele está fazendo é encharcar essa sinapse de neurotransmissores. Aí o cara dá uma levantada. Então, é importante, uma célula não encosta na outra e tem neurotransmissores para fazer o impulso nervoso passar. Vamos lá, então. São alguns itens que vão nos ajudar a ter menos estresse, menos ansiedade, menos depressão e ficar menos doente, porque a maioria das doenças começa na cabeça. Pessoa deprimida, o sistema de defesa dela, imunológico, ele despenca, pega tudo que for coisa que passar perto. Então, relógio biológico, dormir cedo e acordar cedo. Acorde com os raios da manhã, 5:30 da madrugada, 6 horas da manhã, abra a cortina, janela, deixe entrar os raios da manhã, a aurora matinal, na retina e no cérebro emocional. Melhor coisa é 6 da manhã caminhar, olhando para o sol, Os países nórdicos tem muito suicídio, porque a noite é muito longa, tem menos luz, essa energia faz mal, isso aqui é artificial, nós precisamos da energia natural, a aurora matinal das 6 da manhã, relógio biológico, horário para dormir, horário para acordar, quanto mais cedo dormir melhor, quanto mais cedo acordar melhor. Durma às 10 da noite, acorde às 6. Relógio biológico. Nutrição. Nós somos o que nós comemos. Se eu comer coisa boa, célula boa. Se eu comer coisa ruim, célula ruim. O corpo humano troca tudo. Nós estamos em fevereiro. Quando chegar em julho, daqui 6 meses, trocou tudo. Trocou o cabelo, a pele, a unha, o sangue, as mucosas, troca tudo. Só não troca o neurônio, só não troca a célula nervosa. O resto troca tudo. Como é que é formado esse novo corpo humano há poucos meses? DNA do papai e da mamãe. Respiração. Encher o peito de ar devagarinho e soltar devagarinho. Respiração e alimentação. Abuse de ômega 3. Aquele neurônio, aquela célula nervosa é envolvida por lipoproteína. Ômega 3. Onde é que tem o ômega 3? Peixe. Especialmente peixe de água fria.
e verduras verde escuras, agrião, espinafre, tudo que for verde escura. Prato colorido, colorido. A gente geralmente come açúcar demais, carboidrato demais e fibra de menos. Fibra de menos. Então, abusar no que puder de fruta e verdura, especialmente que tem ômega 3, que é peixe. Aqui tem uma listinha: peixes, nozes, espinafre, agrião. Eu vou deixar tudo isso com o Ramalho aí. O barato do corredor. O camarada corre, ele não pode parar de correr. Se ele parar de correr, ele sente falta. Por que que ele sente falta? Vicia em correr. Porque quando ele corre, ele libera endorfina, serotonina, aqueles neurotransmissores que agem no cérebro. Então ele tem um prazer, porque quando ele está correndo, ele está liberando neurotransmissores para fazer o impulso nervoso pular de uma célula para a outra. Ele tem uma sensação boa. Então, ginástica, qualquer subir escada e descer escada. Se eu estou pequenas coisas, ao invés de eu pegar um elevador para subir 2, 3 andares, eu subo ou desço de escada. Andar aqui no corredor. Eu, quando vou lá da vice-presidência, lá para o gabinete do presidente Lula, eu só vou a pé, porque aqueles 8 minutinhos que você anda fazem toda a diferença. Mexer o corpo. 70% do corpo humano é água. Água parada estraga. Coração é essa bomba espetacular. Há um estudo que mostra que o sedentarismo, você não mexer o corpo, equivale a fumar um maço de cigarro por dia, o dano que ele faz. O movimento é essencial à vida, e quanto mais velha a pessoa, mais necessário é, inclusive, ele se movimentar. A essência da vida é o movimento. Um fato interessante: os Estados Unidos investem 17,5% do PIB em saúde. 17,5% do PIB. Nós investimos 9,5%. E olha que o PIB deles é um pibão, 22 trilhões de dólares. O Japão investe 12% do PIB, 1/3 a menos. Vive 7 anos a mais que o americano, o japonês. Qual o segredo disso? Gasta 1/3 a menos e vive, em média, 7 anos a mais. Bons hábitos. Um deles é disciplina e ginástica. O coração é essa bomba maravilhosa. Eu estou dormindo, ele está 80 vezes por minuto, a vida inteira. O coração não é essa coisa romântica, frágil, não, é um músculo forte, duro, espetacular. Só que precisa mexer o corpo. E quanto mais a gente fizer mexer o movimento, eu fortaleço o coração, que é a bomba que faz o sangue circular. Acupuntura. O maior órgão do corpo humano é a pele. O maior órgão do corpo humano é a pele. Massagem. Quando eu faço massagem, eu libero neuropeptídeos de cadeia longa. Quando eu pego aqui a sola do pé, e claro, tiro o sapato, e comprimo aqui a sola do pé, R3, eu comprimo, eu fortaleço energia yin. Então, todo dia, dá uma sentadinha na cama, dobra a perna e aperta, faz massagem na sola do pé, na parte mais alta, automassagem. Acupuntura, quando eu ponho uma agulha aqui em IG4, aqui na mão, aqui, e manipulo, eu libero neurotransmissores no cérebro, age no cérebro. Então é impressionante a eficiência. Em 2000 anos, a
chamada tradicional medicina chinesa. Ela ativa o circuito neurofuncional, age no cérebro, trata ansiedade e depressão. Higiene do sono. Antigamente, quem dormia muito era mal visto. Fulano é dorminhoco. Hoje, o dorminhoco está com tudo, está com tudo. Minha mulher vai viver 200 anos. Né? Quem dorme bem e bastante é mais longevo. É mais longevo, vai viver mais. E vai ter menos problema de Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas. Eu posso ficar sem comer um dia, 2, uma semana, 10, 15. Eu não fico 2 dias sem dormir. É enquanto dorme que o organismo se recupera. Recupera o fígado, recupera o baço, recupera o cérebro, diminui a irritação cortical, melhora a memória, melhora o humor. Sono aí é necessário. Como é que eu faço para dormir bem? Cada 10 pessoas no Brasil, 3 têm insônia. 3 têm insônia. 30%. 3. De 10, 3 têm insônia. Higiene do sono. Como é que eu me preparo para dormir bem? Geralmente eu chego de noite com o corpo descansado, porque eu não fiz nada o dia inteiro, só sentado. E com o cérebro agitado. Eu tenho que chegar à noite com o corpo cansado, fazer ginástica e o cérebro tranquilo. Má notícia é de manhã. Má notícia é de manhã, não é de noite. De noite chegou em casa, programinha de televisão leve, conversa, não vê celular, não tem má notícia. Problema é de manhã. À noite é para descansar o cérebro. Banho morno, luz apagada, comer 3 horas antes de dormir. Eu vou dormir às 10, o bom é eu jantar às 7, não comer demais. A refeição da manhã, tome-a toda. A do almoço, dê metade a um amigo. A da noite, dê inteira para o inimigo. Então, refeição leve. Também não é bom dormir em jejum, mas uma coisa mais light, mais leve. Tem gente que tem dificuldade de dormir, então evita depois das 3, 4 horas, coisa estimulante, café preto, chá preto, Coca-Cola, evitar tudo isso. Higiene do sono. No Brasil, 3 em cada 10 pessoas sofrem de insônia. Meditação. Eu preciso descansar o cérebro. Eu estou no ônibus, estou lá no ônibus. Eu fecho o olho e repito. 1, 2, 3. Para dentro. 1, 2, 3. Ave Maria. Ave Maria. Eu repito um mantra. Saem os pensamentos recorrentes. Eles vão embora, os pensamentos recorrentes. E eu diminuo irritação cortical. Me leva à insônia e irritação cortical. Então, às vezes, uma meditação de 15 minutos, o professor Joe Eldia, médico, ele faz meditação, os 20 minutos de meditação dele valem por 3 horas de sono. Então, a meditação descansa o cérebro. Mas eu, às vezes, vou fazer meditação e esqueço, não tem importância. Volta de novo. Pega um mantra, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Vai repetindo, até que você descansa o cérebro. Meditação. O amor é uma necessidade biológica. E com isso esse é o penúltimo, terminamos. Uma criança chora. Você põe no colo, ela entra em contato com a pele, ela para de chorar. Nós precisamos do amor, do afeto, da amizade, da estima.
do cachorrinho, do gatinho. Estudos em laboratório. Uma pessoa mora sozinha em Nova York. Um idoso sozinho. Um tem um cachorrinho, o outro não tem nada. O teu cachorrinho toma menos remédio. Então, o amor é uma necessidade biológica. Cultivar família, amizade, estima, laços de afeto, o clube, né, os laços de afeto, todos os laços de afeto. E, finalmente, a grande conexão. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja, quem tem fé supera as adversidades de forma melhor. Estudos mostram, você pega as maiores perdas que uma pessoa pode ter. Morte de alguém da família, separação, as maiores perdas. Quem tem fé consegue superá-las melhor. Esse livro do professor David Servan-Schreiber chama Curar. Ele começa o livro assim: se eu fosse fulano de tal, pensou se eu fosse o Bill Gates? Puta vida, né? Então, se eu fosse, você não teria os seus problemas, mas teria os problemas dele. Então ele pega Marilyn Monroe, a mulher mais bela, mais desejada de sua geração, overdose de cocaína. Ernest Hemingway, o homem das aventuras, suicídio. Vocalista da banda Nirvana, Kurt Cobain, ficou famoso em um ano no mundo inteiro, suicídio. Napoleão Bonaparte cruzou a Europa com a sua espada, o homem mais poderoso do mundo. Dom João VI veio para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão. Napoleão tomou conta da Europa. Napoleão disse aqui na ilha de Santa Helena, exilado: não conheci em toda a minha vida um só dia de felicidade. Não é o dinheiro, não é a beleza, não é o poder que fazem as pessoas mais ou menos felizes. E há pessoas do nosso convívio, comuns, que a gente convive, mas tem alegria de estar perto delas. Geralmente, Ramalho, são pessoas mais participativas da comunidade. Meu pai dizia, na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Então, participar no seu bairro, no seu sindicato, na sua igreja, na sua escola, com o vizinho, com a família, né? Você ter uma participação. Então, recapitulando: 1, acordar cedo e abrir cortina, janela, deixa entrar os raios do sol da manhã. 2, mexer o corpo. Não precisa fazer 30 quilômetros de maratona, mas sempre que puder, mexe o corpo. 3, alimentação, prato colorido, tem que ter verdura, colorido. 4, não está aqui, mas eu acrescento, respiração. Vai xingar o outro, não xinga, respira fundo, não é isso? Respira fundo. A gente respira muito curtinho, inspira profundamente, expira profundamente. Então, caminhar às 6 da manhã, respirando de maneira profunda, curtindo a natureza aproxima o homem de Deus, e alimentação correta. Pele, automassagem ou massagem, você diminui contratura muscular, libera endorfinas, neuropeptídeos, acupuntura, o sono, higiene do sono, horário para dormir e má notícia de manhã, à noite é relax. O amor é uma necessidade biológica. Amor entre amigos, parentes, pessoas da convivência,
os pets, né, os cachorrinhos, os gatinhos, é o afeto, é o afeto. Tinha um professor na faculdade que dizia, é importante médico de família, precisa conhecer. Se o cara vive bem com a mulher, reduz a dose do remédio. Se vive mal, dobre a dose e fique de olho, né? Então, o amor é uma necessidade biológica. Quando elogiam a Lu, nossa, como Dona Lu está bem, eu falei, isso é bom marido, né? Isso é bom marido. E a grande conexão, Hoje está sendo liberado um recurso para Santas Casas de Misericórdia. Essa é uma boa herança de Portugal. Uma boa herança de Portugal. Casas de Misericórdia. A Santa Casa de São Paulo é 1564. A cidade nasceu em 1556. 8 anos depois, já tinha a Santa Casa. Santa Casa é a mesma, tinha um muro e tinha a roda da vida. Se hoje uma menina ficar grávida e for solteira é problema, imagine há 100 anos atrás. Então as meninas escondiam a gravidez, davam a luz escondida, e aí iam na roda da vida, punha o bebê na roda, girava a roda para o bebê ir para o lado de dentro do muro da Santa Casa, e tocava um sino para as freiras saberem que tinha um bebê lá e pegar o bebê para criar. Foram centenas e centenas de crianças. Isso está no Museu da Santa Casa, a roda da vida e o sino que as mamães tocavam para a criança ser salva. Quem impulsionou as Santas Casas no mundo foi uma rainha de Portugal, chamada Leonor de Alencastre. E essa rainha, a mulher mais rica da Europa, na época das grandes navegações, dizia, quando eu morrer, eu quero ser enterrada no lugar de passagem, para que todos pisem sobre a minha campa, para lembrar da pequenez das coisas materiais, frente à grandeza da eternidade, a grandeza da eternidade. Boa saúde! Muito obrigado, Dr. Geraldo Alckmin. Eu gostaria de convidar rapidamente aqui, em função do horário do nosso presidente, algumas solicitações. Miguel Torres, o senhor pode, por favor, providenciar aqui uma perguntinha para o nosso Dr. Geraldo Alckmin. Peço a gentileza de ser breve, em função do nosso horário. A assessoria nos pediu 30 segundos. Presidente Alckmin. Parabéns pela palestra. Isso mostra o conhecimento que o senhor tem, e vale recordar que o senhor sempre esteve aonde os trabalhadores estão. Desde o começo da sua carreira política, ele sabe disso. E no movimento sindical, a gente tem muito orgulho de ter uma parceria muito forte com o senhor em todos os momentos. Mostra que o caminho que o senhor trilhou é repleto de sucesso. Mas também a gente tem que colocar aqui, porque não dá para não falar disso, o senhor hoje, o papel que o senhor desempenha hoje no Brasil, é um dos responsáveis pelo sucesso do governo Lula. Vamos deixar claro isso. Nós sabemos da dificuldade que é, hoje, dentro do Congresso Nacional, totalmente complicado, governar um país. Mas nós vemos o esforço que o senhor faz junto com a sua equipe para manter a coerência necessária dentro do governo para que nós possamos avançar no nosso dia
faz acontecer o que é melhor. Um exemplo, nós temos hoje, resumindo, uma política industrial do Brasil. A nova indústria Brasil é um exemplo do trabalho que o senhor desenvolveu. Olhando para o desenvolvimento nacional, olhando para o emprego nacional, e nós sabemos da luta que é, dentro do seu ministério, garantir que os empregos fiquem no Brasil e não fiquem fora do Brasil. Então nós temos certeza da sua importância. E vamos deixar claro que para nós aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, o seu lugar vai ser na vice-presidência do mundo em 26. Nós não podemos admitir que o senhor não seja o nosso vice-presidente. O senhor demonstrou essa competência e é esse equilíbrio dentro do governo. Então, parabéns mais uma vez, conte conosco do movimento sindical, estamos juntos e a luta faz a lei. Obrigado. Muito obrigado, Miguel Torres. Cumprimentando. Em continuidade aqui ao nosso encontro, peço encarecidamente ao senhor York Stefan, por gentileza, York, reforço a prioridade de tempo em função da agenda do nosso vice-presidente. Boa tarde a todos. Governador, é sempre uma honra estar com o senhor. E a gente vive no Brasil um momento super complicado, né? A gente vê o judiciário, o conflito legislativo, o executivo no meio dessa bagunça toda. Eu queria que o senhor desse uma palavra de esperança para quem vê esse mundo com muita corrupção e, ao contrário do esforço dos trabalhadores, dos empresários que estão trabalhando a cada dia, a cada notícia ruim, a gente fica, às vezes, deprimido, às vezes, né, com estresse, mas eu queria ouvir a sua palavra. Vou pedir encarecidamente, então, o presidente está pedindo para já fazer todas as perguntas, então eu quero chamar aqui também Eunice Cabral, Eliseu Gabriel, por favor, e eu queria uma palavrinha, um microfone aqui com o Dr. Romeu Chap-Chap, o senhor dá uma palavrinha aqui com o nosso vice-presidente, e eu convido aqui o Eliseu e a Eunice para já fazer as perguntas, e depois o nosso vice-presidente responde de uma vez só. Bom, é sempre uma honra estar aqui com... É uma honra. Eu estou muito feliz de estar aqui, ouvir essa palestra extraordinária do grande médico, do grande brasileiro, Geraldo Alckmin. Eu sou um fã incondicional desse homem. Esse homem tem feito o Brasil passar maus momentos e transformar em bons momentos. Geraldo Alckmin, que eu tenho a satisfação, a honra de ter convivido um pouco mais em outras épocas, quando governador, mesmo quando não governador, diálogos constantes com esse homem. Esse homem transformou. Eu quero dizer aqui no Sintracom, vocês, empregados da construção civil, tenham a certeza de um detalhe. Muitas vezes eu tive a oportunidade de, conversando, jantando com esse grande homem, levar informações da necessidade do povo brasileiro a ter um teto. E ele foi ouvindo, ele entrevistou, eventualmente, o meu chofer, o meu cuidador, que estava comprando um imóvel, Minha Casa Minha Vida, e passou a ter um teto. Este homem, na presidência da República, levou, tenho certeza, ao presidente Lula, que também, no governo passado, criou Minha Casa Minha Vida. Esse homem na presidência, quero dizer a vocês, homens da construção civil,
Vocês estão conseguindo empregos extraordinários por causa deste homem que, do lado do presidente Lula, tem mostrado o quanto é importante a construção civil, a moradia e, consequentemente, o emprego. O emprego existe profundamente positivo, porque esse homem lá, do lado do presidente Lula, levou a sua experiência. Ele conviveu muito, ele ouviu muito. Eu tive a oportunidade de falar muito com esse homem. Portanto, eu sou um fã incondicional, porque ele captou e gerou e trabalhou pela causa. Então, a causa, o crescimento do emprego no Brasil, a esse grupo de pessoas que o nosso querido Ramalho preside com muito brilho, tem a ver com o trabalho do Geraldo Alckmin, o doutor Geraldo Alckmin, o vereador Geraldo Alckmin. Vermelho, vermelho, som. Essa oportunidade que me deram de falar publicamente essa minha experiência, uma convivência com os 5, na época do governo do Estado de São Paulo, mostrando o quanto era importante a habitação, moradia. E hoje nós estamos vivendo um crescimento extraordinário, porque esse homem lá, do lado do presidente Lula, assopra o governo, esse é o homem da moradia. O Geraldo Alckmin é o homem da construção imobiliária para baixíssima renda. E vocês têm emprego, porque esse homem lá consegue passar as dificuldades de um presidente Lula, enfrentar todos os dramas de ser presidente, ele é só moradia. Moradia, casa própria, e continua crescendo. Parabéns, Geraldo. Continue lá. Nós queremos você, deixa eu falar a palavra, essa grande figura, continuar na presidência. Queremos, vamos fazer um movimento possível para que o presidente Lula continue, mas continue com você do lado dele. Obrigado. Bom, é uma honra estar aqui com o Alckmin, aqui com o meu amigo Ramalho. E a gente sabe da luta que é estar lá no governo federal, como vice-presidente, em apoio ao governo Lula. E é claro, para nós, o movimento sindical, a sua permanência como vice, e como disse bem Miguel, preparando para 2030, para nós é fundamental. Eu sempre digo no movimento sindical que time que está ganhando não se mexe. É o caso. Está se ganhando, não se mexe. Vamos continuar. Ao contrário, vamos não somente reeleger o Lula, e eu te chamo você com carinho, com todo respeito, como vice, mas também os deputados e senadores. Nós temos que ter um Congresso diferente. Porque com esse Congresso que está aí, Alckmin, realmente vocês são, sabe assim, eu não sei nem como me expressar, porque eu sei da dificuldade. São mais do que heróis, porque fazer o que fazem com o Congresso daquele, no Senado daquele, olha, vocês estão de parabéns. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Bom, é um enorme prazer aqui estar vendo com o nosso grande vice-presidente Geraldo Alckmin. E diante da conjuntura que a gente vive, o papel dele tem sido absolutamente essencial. A gente vive um momento de tentativa de desmoralização das instituições, principalmente mais recentemente. Supremo Tribunal, enfim, STF, né, e várias outras instituições sendo ameaçadas. Esse escândalo do Banco Master mostra o horror que é o desmonte das instituições, o desmonte das regras. Não é à toa que o Banco Master quebrou e tantos outros quebraram, vão quebrar, se o Banco Central continuasse fazendo o que fazendo, desregulamentando tudo. Isso acontece em toda a vida da nossa instituição, da nossa sociedade. Então, o companheiro, vamos chamar de companheiro Geraldo Alckmin, né? Ele é absolutamente essencial nesse momento. Veja, por exemplo, o processo dos tarifaços do Trump.
todo mundo queria, não, vamos reagir, eles põem 20 e nós pomos 40, eles põem 50, a gente põe 100, mesmo levando em conta que o Brasil tinha um superávit com eles. No entanto, foi a capacidade de calma, de ponderação, de equilíbrio que eles nos ensinou hoje aqui, que fez com que o Brasil superasse essa crise e desse exemplo para o mundo inteiro. Então, vice-presidente, é um orgulho enorme. Você é um homem do equilíbrio, da moderação e da instituição. Você é uma pessoa necessária para o Brasil, para a nossa pátria. Eu não tenho nada a perguntar, só dizer que é uma honra enorme estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Olha, agradecer aqui as perguntas, agradecer ao Miguel Torres, nosso grande líder sindical, a generosidade, a confiança, o estímulo. Muito obrigado, Miguel. Agradecer ao Eliseu Gabriel a confiança. Diz que São Paulo não tem vereador, tem senador, né? Uma cidade maior que Portugal, com quase 12 milhões de pessoas. Agradecer a Eunice, nossa líder, senadora em Piracaia. Piracaia é um dos municípios mais bonitos do nosso estado, ali na rodovia Dom Pedro, entre Campinas e Jacareí. Agradecer ao Romeu Chap, que foi quem levou ao presidente Lula para criar o Minha Casa Minha Vida, que milhões de pessoas passaram a ter acesso à casa própria, E aqui em São Paulo nós fizemos com o Silvio Torres o Casa Paulista, para complementar o Minha Casa Minha Vida. Agradecer ao York, Stefan, e uma palavrinha para encerrar sobre a política. Olavo Bilac dizia: há no interior de cada homem e de cada mulher um demônio que ruge e um Deus que chora. Ninguém é perfeito em nenhum lugar do mundo. Há no interior de cada homem e de cada mulher um demônio que ruge e um Deus que chora. O ser humano é imperfeito. O que nós precisamos, né, cada dia é melhorar. E melhorar as instituições. O Mário Covas, ele dizia, Eunice, que você pode ser um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais à esquerda, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais fortinho, um pouco mais magrinho, mas o que diferencia mesmo é quem tem apreço pela democracia e quem não tem apreço pela democracia. Essa é a grande diferença, Então, e fortalecer instituições. As pessoas passam, as instituições ficam. Se a gente for verificar no mundo, os países que avançaram mais, melhoraram a vida das pessoas, se desenvolveram mais, o que fez a diferença foram boas instituições, sociedade civil organizada, não é governo. Governo é o braço político do Estado. A nação é muito mais importante do que o governo. Nação é a nossa língua, nosso idioma, nossa religião, nossa cultura, a música, a luta dos que já morreram. Essa é a nação, ela é muito maior. Estamos na nação, o sindicato é a nação, e não é governo, é a sociedade civil que se organiza. Ontem eu recebi os sindicalistas dos Estados Unidos, grandes sindicatos americanos, no mundo inteiro. Você se organiza, o ser humano é solidário, dá as mãos. Franco Montoro gostava de repetir Dom Helder Câmara, padre, que dizia: quando a gente sonha sozinho, é só um sonho. Quando sonhamos juntos, é o início de uma nova realidade.
Então, e a política, ela é conflituosa no mundo inteiro. Ela é conflituosa no mundo inteiro. Ela diz que o Churchill, a Inglaterra, né, o primeiro-ministro vai ao parlamento e é questionado pela oposição. Então, o primeiro-ministro fica aqui, a oposição lá e pá, é direto. A líder da oposição, Murilo, era uma mulher, Lady Astor, era a líder da oposição, Marcelo. Aí, no auge do debate, ela falou: Churchill, se você fosse meu marido, eu punha veneno no seu chá. Ao que o Churchill respondeu: e se você fosse minha mulher, eu o beberia. Então, no mundo inteiro, você tem os conflitos. O que precisa ter é a civilidade. E nós, sociedade civil, temos que agir. É de Santo Agostinho: prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, porque me corrompem. A crítica é necessária. Essa é a lógica da democracia. E eu fiquei feliz hoje, olha, fiquei feliz que abri, ontem já sabia, mas hoje estava nos jornais, um juiz, que eu faço questão aqui de elogiar, o ministro Flávio Dino, falou: vamos acabar com esses penduricalhos de super salário, Isso é pago com o dinheiro do trabalhador, da dona Maria que mora na favela, do trabalhador do salário mínimo. É ele que paga através dos impostos indiretos. O Brasil é o campeão dos impostos indiretos no mundo. Então, vamos prestigiar essas boas medidas que são importantes para o nosso país. Mas uma saideira aqui para encerrar, Ramalho. Eu era prefeito de Pindamonhangaba. Eu fui prefeito com 24 anos. Fui 6 anos prefeito. Durante o meu mandato, faleceu um ex-prefeito. Aí eu fui ao velório. Eu, prefeito, fui ao velório. A hora que estou saindo do velório, um munícipe, querendo me agradar, falou: doutor, no do senhor vai ter mais gente. Muito obrigado, vice-presidente Geraldo Alckmin. Peço que o senhor se mantenha no palco. O presidente Ramalho tem uma homenagem que vai fazer para o senhor. Então peço que o senhor aguarde mais um minutinho. Presidente. Pessoal, agradecer ao doutor Geraldo, agradecer a todos. Você avisou que a academia também, dizer da alegria que está aqui com o Romeu Chachapa, que servi para o Romeu Chachapa em 1969, né? Então, é um grande mestre, o Romeu Chachapa. E nós vamos chamar aqui primeiro para entregar uma placa do CDN, o engenheiro Murilo, presidente do Sindicato de Engenheiro, né, o Atevaldo Leitão, a Adriana Ramalho. E aproveita você também, porque daqui a pouco você é japonês, mas imagina. Mas antes de vocês entregar, Atevaldo, um momentinho só, segura um pouco. Por último, eu vou fazer uma provocação, e o senhor responde se quiser. Essa palestra inteira que o senhor fez aí sobre saúde mental, sobre doenças, será que a redução da jornada de trabalho contribuía? Parabéns. Estamos... Alô? Nesse momento estamos fazendo uma homenagem ao vice-presidente Geraldo Alckmin, através do Centro Democrático Nordestino, CDN. Quero aproveitar também a presença dos trabalhadores aqui hoje conosco, trabalhadores da Cury, da Calas, Cirela, da Mitre, Rocontec, FR Instalações,
Exetec, Econ, Diálogo e Racional. Podemos... Newton Freitas. Convido o presidente, né? Eu chamo o nosso Dom Antônio. acompanhado de mais diretores, vai entregar não só a placa da Academia Inocente, mas também a medalha do nosso querido amigo que não pôde estar aqui, mas mandou um abraço para o senhor e Giovanni. Ele, ela... Dom Antônio. Eu vou chamar o Bebeto e o Galo também para acompanhar a entrega da placa do William Shea. O Bira, cadê o Bira? Esses baianos aqui, presidente, é lá da Bahia só para me cumprimentar. Ela quer ser profissional, Dom Antônio. todos eles aqui são. Pode falar de uma só um minutinho. Doutor Geraldo, eu fico muito honrado pela palestra, eu aprendi muito. Nossa, vou chegar em casa e vou comprar um peixe. Bom, essa medalha é da Academia William Shakespeare e traz a esfinge do maior jurista de São Paulo, Dr. Ives Ganda, que mandou dar um abraço no senhor. É uma medalha especial com a esfinge dele. Eu gostaria de chamar aqui o Dr. Juarez, um dos maiores médicos cirurgião plástico, para condecorar. Junto com a Silvia, junto com o Ramalho, Porque tem gente que vai dar uma sustentada aqui para... E, doutor Geraldo, é com muito carinho que essa placa, que realmente essa placa é da academia, mas traz o nome do doutor Ives Ganda da Silva Martins. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe sempre. E obrigado pela palestra, eu aprendi muito, viu? Libera o microfone vermelho também. Vem aqui, mulher. Vem, se for lembrar de mim, não? Sou assessora da Adriana. Eu já não tô sempre linda. Como é que você tá? Faz muito tempo, hein? Muito obrigado, feliz e honrado com a generosa homenagem. Deus lhes pague. Muito obrigado. Juarez Barros. Juarez. Como eu vejo essa informação para passar? Juarez Barros, por favor. Participe da fotografia aqui, da homenagem. Imagina. No canal 6, o violão. Obrigada. O violão tá no canal 6. O apresentador lá falar de mim, Luiz Wilson. Ele já tá. Ah, ele já tá. Só um instante, eles estão só. Então tá ótimo. Tá bom? Imagina. Licença. Paulo. O rapaz.
Paes pediu para você anunciar que ele vai fazer uma homenagem. O Ramalho autorizou, ele está indo embora. Ele não tem mais Acho que agenda. já. Mas Aqui, já tá aqui. O que você quer que eu faça? Você vai tirar foto como? vem. Não, segura. Antônio, foi bom, né? Olha isso, tá? Venha, vem embora. Bora, meu irmão, vem. Bora. Bora, meu irmão, vem. Bora. 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 Bora aí, Deixa aí, que aqui não vai falar, mas... Tem o telefone aqui? Aqui já foi pra nada. Bora, vai. Rapaz, bater de tudo isso. Bora. Vai pedindo licença e bem-vindo. Tio, claro. A gente sabe, o senhor estava no roteiro. A questão é que as pessoas interviram, não era para ter subido ninguém no palco. O senhor ia iniciar, fazer a homenagem para ele e ia sair. Só que as pessoas interviram, todo mundo subiu no palco. Então, seguranças precisaram tentar conter a situação. Fugiu do controle, entendeu? Eu nem preciso dessas humilhações, sabia? Mas não é humilhação nenhuma. Se o senhor for parar para pensar, é uma... Eu tenho um público, tenho nome, um projeto, minha rádio há 18 anos, aí vim aqui. Mas o senhor concorda que as pessoas subiram no palco? Não, uma coisa que a gente não teve como conter. Os seguranças não conseguiram conter. Aquele horário que você começou a chamar. Prepara para Era a hora que foi anunciado, para ele fazer a homenagem, entendeu? Estava aí, a minha homenagem era poética e divertir todo mundo. Eu faço parte da organização. Da Rádio Imprensa? Direito, bora. Bora aí, vamos abrir, bora abrir, bora. Bora tirar, vem, bora. Bora. Meu Deus do céu. Vamos lá, desenho. Fala aí, meu Fernandão. Bora. Essa sala.
Cláudio.